Bom, gente, boa noite então, agora, real oficial, certo? Vamos lá. Bem-vindos então a mais um Bio na Quarentena. Muito feliz de ter vocês aqui de novo, né? Tem várias pessoas que estão aqui toda semana. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês sabem que esse projeto ele surgiu assim, né, como uma coisa, vamos fazer com o pessoal do terceiro ano. Eu achei muito legal e tá dando certo, né? Já são 3 meses de projeto e toda semana a gente está tendo gente nova. Então, eu queria agradecer bastante a presença de vocês e lembrar também para vocês sempre convidarem os colegas de vocês para assistir, compartilhar, né? Para a gente estar, então, entrando em contato com mais gente, divulgando mais conhecimento científico, né? E se ajudando também, né? Bom, eu gostaria de agradecer bastante as nossas convidadas de hoje, né? Que é a Yasmin, a Isabela, ela é psicóloga formada pela UFMT. A Yasmin é minha amiga também, é óbvio que a gente tem que aproveitar dos dons das amigas, né? Agradecer também, né, a Isabela. Quando elas forem falar, elas se apresentam melhor, né? Então, para quem não me conhece, tem bastante gente que eu não conheço, né? Tem alunas aí do primeiro ano, tem alunas também aí do cursinho, do terceirão também, né? Do segundo ano. Tem gente que está no ensino fundamental. Tem alguns convidados também de alguns alunos. Lavínia aí chamou a galera para assistir a live. Certo? Então, agradecer muito vocês pela presença. E lembrar vocês também de não esquecer de marcar a gente lá no Instagram, se vocês forem postar um story, ou postem, né, para a gente divulgar também o nosso projeto. Essa aula, gente, ela surgiu assim de uma necessidade que os alunos eles estão vendo, principalmente que agora já foram definidas as datas do Enem, que eles vão ter que estudar, porque realmente, né, por enquanto vai ter Enem em janeiro. Então, muita gente veio me perguntar como que estuda, que está tendo muita dificuldade, principalmente para se organizar, quem está tendo aula EAD é muito cansativo, a gente sabe, não é só cansativo para os alunos, para os professores também, está sendo muito, muito cansativo, muito mais que o normal, que a gente tem que ficar, tipo, aquela 1 hora o tempo todo, tentando, né, deixar vocês animados, e a gente não para de falar também, né? Então, é muito mais cansativo do que dar aula em sala. Então, saibam que a gente também está tentando fazer o nosso melhor. Pode não ser perfeito, mas a gente está sempre tentando melhorar. Então, eu espero que a aula de hoje ajude vocês, certo? Vou falar no final um pouquinho também, mas vamos deixar primeiro as meninas que entendem mais da mente humana falar com vocês. E aí depois eu falo mais da minha experiência, né? Dou meu testemunho aqui e algumas dicas que talvez eu acredito como professora, né? Que ajude vocês também na hora de estudar, certo? Isabela, eu vou passar o host para você. Aí você que vai aceitar o pessoal que entra, tá? Tá bom. E galera, só vou pedir para vocês não esquecerem de desligar os áudios, certo? Porque às vezes vem um cachorro latindo, alguma coisa do tipo. Coisas acontecem, até a Melissa às vezes faz isso no meio da aula, então normal. Pode começar. Você já é o host, você consegue compartilhar a tela. Enquanto isso, posso me apresentar? A Isa começa a se apresentar, já fala? Pode. Então tá, boa noite, gente. Meu nome é Yasmin, eu sou psicóloga formada pela UFMT aqui em Rondonópolis. Somos recém-formadas, tanto eu quanto a Isabela, somos colegas de turma, nos formamos juntas, entramos na faculdade juntas. Quero agradecer a Isa, a prof, por ter convidado. Acho que espero que a gente consiga ajudar vocês. Acho que vai ser muito válido esse nosso encontro de hoje. E aí, qualquer dúvida depois, eu e a Isa, a outra psicóloga, nós temos o Instagram, e aí qualquer dúvida vocês podem entrar por lá e mandar a mensagem, ou mandar o WhatsApp também, que tem o nosso número no Instagram. Oi, gente, meu nome é Isabela Jeremia.
Eu sou psicóloga também recém-formada pela UFMT de Rondonópolis. Eu acho interessante a gente falar aqui um pouquinho sobre as nossas experiências de estágio. Atualmente eu sou psicóloga clínica, a Yasmin também. E no meu estágio eu trabalhei com psicologia clínica e trabalhei com um curso sobre habilidades de estudo. As meninas me chamaram para falar um pouquinho hoje também. O meu Instagram é psico.yasmin. E o da Isabela? É psi.isa.jeremia. Eu posso mandar aqui no chat depois para vocês. No final a gente manda, então. Então, para começar, né, é importante a gente lembrar que há muitos aspectos envolvidos no comportamento de estudar, né? O primeiro ponto a ser considerado é que estudar é um comportamento. E por ser um comportamento, ele precisa ser aprendido, como qualquer outro, como comer, como fazer xixi no vaso, todos os comportamentos que uma criança aprende, nós também vamos aprendendo do decorrer da nossa vida, né? Então, se a gente tem que aprender a dirigir, estudar, a gente também tem que aprender. Então, tudo é comportamento e tudo precisa ser aprendido ou ensinado, né? No nosso caso. E muitas vezes isso não acontece. Então, um déficit que a gente tem é que na nossa história de vida a gente não é ensinado a estudar, a gente é ensinado a copiar, a decorar, mas não a estudar em si. Gente, se eu estiver falando muito rápido, muito complexo, podem me dar um beliscãozinho aí, chamar minha atenção, que eu falo mais devagarzinho. O comportamento de estudar, ele é um comportamento muito complexo, porque ele envolve muitas coisas. A gente tem que aprender a organizar materiais, organizar ambiente de estudo, a gente tem que organizar e controlar o tempo de estudo, a gente tem que organizar os nossos cadernos, lápis, a gente tem que aprender a ler, aprender a interpretar um texto, a gente tem que aprender a fazer um resumo, temos que aprender a responder perguntas, a elaborar questionamentos acerca daquilo que a gente está estudando. Então, quando a gente fala comportamento de estudar, a gente está falando em muitas coisas, uma classe muito grande de coisas, né? E a necessidade de estudar em casa, ela escancara, né? Ela mostra pra gente que a gente não foi ensinado a estudar, que nós precisamos aprender a estudar para conseguir dar conta dos conteúdos, das matérias, daquilo que a gente precisa aprender, né? Além disso, além da gente não ser ensinado a estudar na nossa vida, tem muitos aspectos que envolvem o estudar. São aspectos emocionais, motivacionais e contextuais, né? Então, por exemplo, um aspecto emocional é a ansiedade, a autoconfiança, a autoestima. Eu acho que, por exemplo, se a Isabela chegasse na escola e falasse, tem uma prova surpresa, todo mundo ia surtar, ia dar uma piradinha, ia ou ficar com raiva dela, ou querer xingar ela, ou não vou fazer essa prova. Aí, quem tá falando, mas é rápido, é o aspecto mais alto, né? É o aspecto emocional. Então, a surpresa deu um choque ali, e aí vem o medo, a raiva, a ansiedade, vários sentimentos e emoções que influenciam no estudar, no aprender. Aspectos motivacionais, por exemplo, gostar ou não na matéria. Quando eu estava no ensino médio, eu gostava de biologia, mas eu odiava física. Então, entre estudar biologia e física, eu preferia estudar biologia. Física sempre ia arrastando, sempre deixando para trás, né? E tem os aspectos contextuais, que seriam, por exemplo, a dinâmica familiar,
Onde você estuda, tem irmã do lado, tem cachorro latindo, tem a sua casa é barulhenta, a sua casa é silenciosa, você consegue trabalhar e estudar com barulho ou não? Os seus horários rentáveis, você estuda melhor quando? E além disso, tem a procrastinação, que é uma coisa que está aí nos 3 aspectos, tanto emocional, quanto motivacional, quanto contextual. Está ali envolvido em todos os aspectos psicológicos do estudar, né? E como lidar, né? Como a gente lida com as emoções, principalmente aí no destaque de hoje, né? A procrastinação e a ansiedade. O primeiro seria a gente aprender a descrever as situações de procrastinação e as situações de ansiedade. Então, quando eu procrastino como? Eu procrastino quando eu tenho que fazer uma tarefa e eu não gosto dela, e aí eu vou mexer no celular. O que eu sinto? Então, numa situação fora do ambiente de estudo. Eu sinto ansiedade quando eu tenho um compromisso muito importante. Então, eu sinto ansiedade quando eu tenho uma prova, um trabalho para entregar, uma atividade. E aí, a gente tem que aprender a descrever primeiro, para depois aprender a observar a situação e criar estratégias para lidar com ela. Então, a gente descreve primeiro, então, o que está acontecendo? A situação e os sentimentos. Depois, a gente observa. A gente descreveu, agora a gente vai observar. Então, tá lá, eu tô procrastinando no celular em vez de fazer a tarefa que a Isabela mandou de biologia. Ou assistindo a aula que eu tenho que assistir online. O que eu tô fazendo? Eu tô no celular, tô no Instagram. Por que eu tô no Instagram? Porque o Instagram é mais legal. O Instagram é mais interessante. Então, como fazer eu parar de estar no Instagram e me focar na tarefa, né? A gente observa. Depois a gente cria estratégias para isso. Então, um exemplo de estratégia: deixar o celular longe, deixar a televisão desligada, o celular desligado, colocar limites de tempo para o celular ou colocar limites de tempo de estudo. Aí, depois que eu estudar 1 hora, eu posso pegar o meu celular. E aí a gente vai criando estratégias para isso, né? Hoje, mais especificamente, a gente vai falar em como organizar o tempo de estudo, porque infelizmente não dá para falar sobre tudo, né, envolvido aí. Mas aí, se vocês quiserem aprenderem mais sobre os aspectos psicológicos, vocês falam para a Isa chamar a gente de novo. A Yasmin agora vai começar a falar um pouquinho das técnicas e eu vou compartilhar o meu vídeo para vocês. Deixa eu só descobrir como que faz isso. Como faz isso, Isa? Na hora que você coloca o mouse, embaixo da onde estão os nossos vídeos, está escrito Share Screen. Um negócio verde com uma setinha. Foi. Vocês estão conseguindo visualizar? Peraí, agora foi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Depois que fez essa introdução aí sobre as várias coisas que podem interferir, né, na qualidade do estudo, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o tempo de estudo, né? As horas de estudos, é desejável que se dê ao estudo individual um mínimo de 10 horas em média por semana. Isso daria 2 horas, mais ou menos, de estudo por dia. O estudo e as outras ocupações
podem ser conciliadas. Isso significa que a gente não precisa abrir mão dos estudos para outras ocupações, para lazer, por exemplo, e não precisa abrir mão do lazer para estudar. Ninguém precisa renunciar à vida para ser um bom estudante. Ou seja, repetindo, a gente não precisa deixar de fazer lazer, de ver as pessoas. Agora, no momento, a gente está tendo que abrir mão de ver as pessoas, mas de fazer alguma coisa que você goste para ser um bom estudante. Passar dias estudando, virar noite, não significa que você vai ser um bom estudante. Estabelecer prioridades. A gente sabe que nessa reta final, focando para o Enem, para parar de procrastinar, você precisa estabelecer prioridades. O que é prioridade para você agora? Ficar no Instagram ou estudar? E a gente sabe que o Enem, ele causa esse sentimento de ansiedade, então precisa estabelecer prioridades. E por último, gestão racional do tempo. Não adianta você se dedicar 90% para uma matéria e 10% para outra. Não adianta você ficar muito tempo estudando e pouco tempo fazendo alguma coisa que você gosta. E, por último, as metas ambiciosas necessitam de investimento de mais tempo do que outras ocupações, que no caso seria o Enem. Ali, no Horas de Estudo do lado direito, está escrito que a gente precisa de 10 horas em média de estudos por semana. O que seria a escola, por exemplo. Você precisaria dedicar 10 horas de estudos semanais só para a escola, ou seja, além das aulas, né? E essas metas ambiciosas seriam, no caso, o Enem. Ou seja, você teria que dedicar mais 10 horas de estudos semanais focados no Enem. O que isso daria 20 horas semanais se você for contar os estudos da escola e do Enem. Isso. Tem um autor que ele criou um método que chama Keep Up, que é sobre organização de tempo de estudo. E ele fala que se você usar 2 horas por dia durante a semana focado na escola, você dá conta de todos os conteúdos e matérias para a escola. Mas se você tem uma coisa mais importante, então um trabalho, uma prova, o Enem, um vestibular, você precisa se dedicar mais horas para aquela coisa específica. E aí você vai tentar organizar o seu tempo para você pegar e focar naquilo. Peraí que eu não estou conseguindo passar os slides aqui. Horário rentável. Então, estudos eles falam que o rendimento intelectual da manhã é superior ao da tarde e da noite. Mas isso varia de pessoa para pessoa. O que é horário rentável? É aquele horário que você estuda melhor. É aquele que você rende mais, é aquele que você fica melhor concentrado. É o que para você estudar fica mais fácil. Então, as investigações elas indicam que a maioria das pessoas atinge seu ponto alto de atenção e de assimilação por volta do meio-dia. E ao fim da tarde parece igualmente eficaz. Então, o que acontece? Normalmente, se a pessoa começa a estudar lá 7, 8 horas da manhã, ela só vai conseguir estar completamente concentrada na tarefa quando chegar ao meio-dia, depois de mais ou menos 4 horas de trabalho. Tem vários fatores que interferem no seu horário rentável, o seu temperamento, a sua rotina, os seus hábitos individuais, as condições exteriores. E há 2 momentos que são poucos recomendáveis para grandes esforços intelectuais. Então, depois de refeições pesadas e antes de dormir. Então, depois que você acabou de almoçar aquele pratão, não é legal você já ir para estudar, porque seu estômago, seu corpo vai estar
trabalhando, vai estar concentrado em outra coisa, não vai ter energia suficiente para você se concentrar naquela tarefa, né? E antes de dormir, por quê? Você vai estar mais sonolento, o seu estado de alerta não vai estar muito legal. E são condições exteriores ou condições fisiológicas que atrapalham a sua atenção, né? O horário mais rentável é diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu sou muito da manhã. Eu acordo cedo, eu faço um monte de coisa. A minha irmã é da tarde. Ela gosta de... Ela dorme ali 15 minutinhos depois do almoço, fica até 6 horas da tarde estudando. Tem pessoas que estudam de madrugada. Como que a gente vai saber qual é o melhor horário para cada pessoa? Testando. Tudo é na base do teste. Então, assim, se você não sabe qual que é o seu melhor horário de estudar, você vai estudar de manhã, você vai estudar de tarde, você vai estudar de noite, você vai estudar de madrugada, para ver qual é o melhor horário para vocês, qual que você conseguiu ficar mais concentrado, qual que foi o melhor período de tempo que rendeu mais para você. Sobre as pausas no trabalho. Quando está muito tempo no trabalho, quando a atenção começa devagar, quando está emperrado em algum assunto ou atividade, necessidade de pausa. Como a Isabela falou lá no começo, se você está ali mexendo, o Instagram está muito mais legal do que ficar estudando. Ou qualquer barulho vai fazer você desfocar do que você está estudando. Necessidade de pausa no trabalho. A pausa ela pode ser feita quando você termina um capítulo, quando você termina um conteúdo, quando você termina uma lista de exercícios ou uma tarefa. Você pode estipular isso a partir do momento que você percebe que você não está conseguindo mais concentrar. Sobre intervalos. Os especialistas aconselham o estudo em pequenas etapas, em pequenos períodos de esforço intenso e concentrado. Pequenos intervalos de repouso facilitam a aprendizagem e a memorização. De vez em quando, será útil prolongar o trabalho por várias horas, mas habitualmente 3 horas com ou 2 intervalos rendem mais do que 3 horas seguidas. A regra geral pode ser esta: 10 minutos de intervalo para cada hora de estudo. Por exemplo, na verdade, mais para frente a gente vai falar sobre alguns métodos de estudo, mas o intervalo ele é muito importante porque você estudar 3 horas seguidas não vai ser tão rentável para você, você não vai conseguir prestar tanta atenção e no final você vai estar muito mais cansado do que se você fizesse algumas pausas durante essas 3 horas. Aí a gente tem um exemplo, né? Para memorizar, por exemplo, uma lista de 20 números, o indivíduo precisa ler, em média, 11 vezes. Mas se ele fizer intervalos, isso cai para 5 vezes, na mesma lista de 20 números. Nos curtos períodos de intervalo, o estudante pode se levantar, passear um pouco, fazer algum exercício físico, alongamento, ir ao banheiro, beber água, comer alguma coisa, evitar todas as atividades que distraiam ou desmobilizem da tarefa, como ver televisão ou usar o celular. Vai fazer uma pausa de 10 minutos e pega o celular para dar uma olhadinha e quando vê você já está ali há 20 minutos mexendo no celular e perdeu totalmente o foco da tarefa. Então, essas pausas, elas têm que ser muito objetivas, né? Tipo, vou me alongar, vou dar uma volta pela casa, vou tomar uma água, vou comer alguma coisa, sem tirar o foco da sua atividade. Então, evitar ao máximo ver televisão ou olhar o celular durante essas pausas. E aí, a gente começa a falar um pouco sobre as técnicas. A técnica Pomodoro, ela é uma das técnicas mais famosas que tem. 99% das pessoas que eu conheço utilizam a técnica Pomodoro e se dão muito bem com ela. A técnica Pomodoro, ela se dá para você fazer um tempo de estudo para um tempo de intervalo.
No slide dá o exemplo de 25 minutos de estudo e 5 de intervalo. Mas lembrando que isso não é certo para todas as pessoas. Isso pode variar. Tem pessoas que fazem 50 minutos de estudo para 10 de intervalo. Isso vai depender do seu rendimento, do seu foco e tudo isso. Algumas outras técnicas de estudo. Lá no meu Instagram, eu fiz um post há um tempo atrás sobre algumas técnicas de estudo. E uma delas tem o mapa mental, que é um método para que as pessoas aprendem de maneira mais visual. Ou seja, você vai colocar todo o conteúdo de maneira resumida e sistêmica, de uma maneira fácil de visualizar. Pode ajudar aqueles que não gostam muito de ler e escrever texto. Na faculdade, fazer mapa mental me ajudava muito, porque você coloca, tipo, palavras-chave e isso vai fazer você lembrar mais fácil do conteúdo. Algum outro método de estudo é a autoexplicação. O nome já diz tudo. Você explica todo o conteúdo que aprendeu a si mesmo em voz alta. É como pensar em voz alta e se explicar de uma forma mais simples. Essa técnica é muito usada para quando você vai apresentar um trabalho. Você falar, né, ler o conteúdo para si mesmo, na frente do espelho, e assim fica mais fácil aprender e memorizar o conteúdo. A técnica Pomodoro eu já falei. Tem um método que chama método Cornell. É uma tática em que consiste em dividir uma folha em 2 seções. Uma para colocar os tópicos e palavras-chave do assunto estudado da aula ou do texto lido, e a outra para explicar esses tópicos de maneira que compreendeu. E a terceira parte é para resumir todo o conteúdo das 2 partes anteriores da maneira mais objetiva possível. Esse método funciona muito bem para as pessoas que funcionam melhor visualizando, né, escrevendo todo o conteúdo. E por último, tem um método que chama táticas mnemônicas, que é um método em que transforma todo o conteúdo em música ou frase sem sentido, que pode ser muito eficiente e te ajudar a memorizar palavras-chave importantes. Quando eu estava no ensino médio, no 3º ano, mais especificamente, que eu também estava estudando para o Enem, eu tinha muita musiquinha para biologia, principalmente, para fórmulas de física, eu pegava as iniciais e formulava frases que acabava ajudando a memorizar a matéria, o conteúdo. Uma outra técnica que é muito interessante é mudar de assunto. Então, quando a gente está muito tempo numa tarefa, só que está ficando chato, você não está conseguindo se concentrar, não está fluindo o estudo, uma nova tarefa ou estudo de uma disciplina diferente pode estimular o interesse, despertar a atenção e fazer subir o rendimento. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque não dá, por exemplo, para você estar estudando matemática e pegar uma atividade de física, porque são áreas correlacionadas. Você tem que pegar uma tarefa que seja completamente diferente da tarefa que está chata, que está difícil de fazer. Então, se você está fazendo uma atividade de física e não está dando conta, mesmo que você saiba o conteúdo, aquilo não está te prendendo a atenção para aquilo, vai fazer uma tarefa, sei lá, de língua portuguesa ou de história, alguma coisa bem diferente, para depois você voltar nessa atividade de física. Pontos positivos dessa técnica: ela evita a fadiga e ela te ajuda a não perder o rendimento. Porque o que acontece? Você começa a estudar todo animado. Aí passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando deu ali 50 minutos de estudo, você já está cansado. E aí fazer intervalos, fazer pausas e mudar de assunto, ele auxilia
a você continuar concentrado na tarefa de estudar. Uma coisa muito interessante para que a gente consiga organizar nosso tempo de estudo é a gente ter um horário ou agenda. É um processo simples que permite a gente aproveitar melhor o tempo e elaborar um horário semanal para o estudo. Um horário, uma agenda, ela tem que ser realista, ela precisa se ajustar às necessidades do indivíduo e deve ser feito de uma maneira que consiga ser cumprido. Então, não adianta você pegar e colocar na sua agenda que você vai estudar 40 horas semanais, porque isso não vai acontecer se você não consegue fazer isso. Se você consegue estudar 2 horas por dia, começa com 2 horas por dia e aumenta progressivamente. O horário ele deve ser flexível e ter em conta que em cada semana os compromissos das várias disciplinas, então provas, trabalhos, tarefas, você precisa dar conta, né? Mas você também precisa dar conta da escola, né? O horário ele é um guia que leva o estudante a trabalhar com regularidade. Então, o trabalho regular, que é de preferência todos os dias, nas mesmas horas, nos mesmos locais, ele representa um exercício de autodisciplina e uma segurança contra imprevistos. Então, vamos supor assim que a professora fale que tem uma tarefa para amanhã. Se você sempre estuda, sempre trabalha e consegue manter o seu estudo, você vai conseguir dar conta daquela tarefa. Mas se você não tem nenhum tipo de organização, pode ser que você não consiga fazer aquela tarefa, aquele trabalho que é para entregar para o outro dia, né? Ou se fizer de um jeito mal feito, né? Que seria pouco satisfeito para a tarefa, né? De uma maneira pouca... me embolei toda. De uma maneira desleixada, vamos dizer assim. Um horário, uma agenda, ele não tem que ser complicado. Você não precisa ter um bullet journal, você não precisa ter uma agenda, você não precisa fazer tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, se essa não for sua realidade. Um horário, uma agenda, ela tem que ser realista. Então, se é mais fácil para você escrever num bloco de notas, ou escrever numa folha sulfite, ou ter no celular, na agenda do Google, tem que ser feita do jeito fácil. Então, eu atualmente uso uma agenda, coisa simples, mas quando eu estava na faculdade, eu usava uma folha sulfite que eu colocava o mês e lá sei lá, dia 2 de julho, eu tenho que estudar sobre fisiologia, dia 3 de E acho julho. válido também falar sobre a questão de deixar visível. Tenta fazer um cronograma que você consiga ver ele a qualquer momento. Que você não tenha que procurar, ou, por exemplo, se deixar no celular, você vai olhar o seu cronograma e você está no meio do estudo e aí você acaba perdendo tempo mexendo no celular. Isso pode prejudicar, né? Então, pega uma folha sulfite, prega na parede, perto de onde você estuda, e aí você vai saber qual que é a próxima matéria que você tem que estudar ou que você tem que entregar amanhã, e talvez deixar visível fique mais fácil. Quando eu dei um curso de habilidades de estudo na Escola La Salle, eu vi agendas e horários de tudo quanto é jeito. Tinha uma menina que tinha um bullet journal lindo, maravilhoso, coisa mais fofa. Tinha um menino que ele pegava uma folha sulfite e pregava atrás da porta do quarto dele, porque a mochila dele ficava lá. Então, ele via o horário, a agenda dele todos os dias. Teve uma que fez uma cartolina com o mês e pregava um monte de post-it. Cada um adaptou essa técnica da melhor maneira para si. E é isso que a gente tem que pensar. E não adianta também a gente fazer um cronograma semanal lá com várias coisas que você quer estudar, mas você não vai conseguir. Então, reforçando o que a Isa falou, tem que ser uma agenda realista. Porque senão, se essa atividade de estudar se torna aversiva, vai ficar muito mais difícil.
Então, além de ser realista, não deixe ultrapassar aquele tempo estipulado para estudo. A gente tem que saber dividir, a gente tem que ter uma boa gestão de horário para conseguir fazer tudo sem deixar que uma coisa atrapalhe a outra. Yasmin, tem também aqueles quadros que dá para comprar até na loja do chinês, que ele já vem separadinho, o dia da semana, e você escreve Sim, com canetinha que depois apaga. eu A tenho um Camila aqui, não tá aí inclusive. hoje, mas a Camila ela tem esse quadro. Eu tenho um aqui, inclusive. É bom que fica visível, né? Sim, Também. Quando a gente está fazendo a nossa agenda, a gente precisa levar em consideração as nossas ocupações extraescolares, né? Extracurriculares. Então, a escola não é e nem pretende ser tudo na vida de uma pessoa. A gente tem a faculdade, a gente tem a escola, mas a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem casa para limpar, a gente tem namorado, a gente tem que brincar, a gente tem que fazer outras coisas, né? Quando a gente fizer o horário agenda, a gente tem que saber selecionar as atividades mais apropriadas para aproveitar os tempos livres, os fins de semana e as férias, de modo a não desperdiçar inutilmente as horas. Uma boa ocupação, por exemplo, é você cuidar da sua saúde, fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, conviver com as pessoas da sua casa, entre outras coisas. Então, por exemplo, eu monto a minha agenda, mas todo dia, 5 horas da tarde, eu deixo livre, porque é o horário que eu vou passear com os meus cachorros, eu vou caminhar com o meu namorado, eu vou ficar com a minha sobrinha. E aí a gente tem que levar isso em consideração, né? Todas essas outras coisas da vida. E nós, como psicólogas, a gente frisa muito isso porque só estudar e não fazer outras coisas atrapalha o estudo, porque se você não está bem, se você não está com uma saúde boa, se você está brigada com todo mundo nessa casa, sem falar com todo mundo, você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir ter um rendimento apropriado no seu estudo. Se você está cansado, está com fome. Por isso que é bom você levar em consideração as outras ocupações da sua vida quando você for montar um horário. E agora a gente vai fazer com vocês, né, um horário, uma agenda, uma atividade. Todo mundo pegou o post que a Isa fez no Instagram? mas se as pessoas não pegaram, é fácil de explicar também, né? A Isa postou lá nos stories do bio da turma, é uma agenda semanal, né? Está dividido entre os dias da semana e os dias da semana estão divididos por hora. Então, lá, o dia começa, tá lá desde as 7 horas da manhã até 24, que seria meia-noite. A Isa pediu para todo mundo pegar um papel, né, no início, mas quem não pegou, corre lá e pega. Eu vou abrir aqui Os para dias da vocês. semana, gente. Os dias da semana com hora que vocês podem fazer. Eu gosto de fazer essas coisas no caderno. Eu odeio planilha de computador. Eu também. Critério de Eu vocês. também prefiro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho no computador para eles terem uma ideia. Eu vou fazer o meu também. O meu tá ali na parede. Gente, começa então a dividir pelos dias da semana. Coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Divide os dias da semana aí no papel de vocês. Tá aparecendo para vocês? Não. 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 Você tem que parar de compartilhar os slides e compartilhar o PDF ou o Word, não sei o que você tá aberto. É no mesmo aqui. lugar. Agora foi? Foi. Isso.
Gente, se vocês quiserem compartilhar também, alguma técnica de estudo que vocês usam, que vocês acham que funciona melhor para vocês e que talvez funcione melhor para outro colega, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu gosto muito de fazer resumos para estudar para as provas. Resumo. Eu também usava muito resumo na faculdade. Gente, eu vou compartilhar minhas experiências no final, tá? Então não saiam daí, porque eu preparei também coisa para falar. Um resumo ele é muito interessante, né? Porque além de você pegar o conteúdo e descrever com as suas próprias palavras, você vai estar sintetizando tudo aquilo. Então, ele é um exercício que você vai estar lendo, você vai estar decorando, você vai estar otimizando o conteúdo. Você tem que pensar para escrever, né? Sim. Não, e é bom a gente também lembrar que as pessoas são diferentes em questão de aprendizado também. Por exemplo, na faculdade, a gente tinha muito slide. E tem muita gente que não é visual, né? De conseguir assistir uma aula em slide e conseguir absorver tudo. Eu, por exemplo, precisava pegar aquele slide e reescrever todo no caderno para conseguir absorver aquele conteúdo. Para mim, visual não funcionava. Gente, tem bastante nome que eu não conheço aí no chat. Os alunos do Estruturalista estão assistindo a live de hoje. Quem for de outras escolas, coloca aqui de que escola que é, ou o pessoal de outra cidade também que está assistindo, coloca a cidade para a gente conhecer vocês um pouquinho também, enquanto a gente faz o resumo. Gente, deixa o quê? Colégio Master em Cuiabá. Olha! A gente deixa aqui uns 5 minutinhos para o pessoal fazer? Não, pode continuar. Eles vão colocando no chat. Que bom, pode continuar depois a gente. Bastante. A professora Nanu também está com a gente toda semana. A Pauliane também. Aí sempre tem professores, gente, muito bom. Podem continuar, meninas. Depois a gente eu posso tirar print. Eu posso tirar print e imprimir essa grade de compromissos? Pode sim. Sim. Uhum. E quem for da Estruturalista, depois a Isabela me passa, eu mando para vocês também. Eu mandei PDF para a Profisa, e aí qualquer coisa ela disponibiliza para a turma de biologia, para as outras turmas, para o pessoal. E aí qualquer coisa também pode mandar a mensagem no Insta que a gente tenta disponibilizar em PDF para vocês. E aí vocês também têm que pensar que isso vocês têm que adaptar à realidade de vocês. Então, talvez uma coisa que comece às 7 horas da manhã não é a realidade de vocês. Tem gente que gosta de acordar às 5 horas da manhã. Tem gente que também... Eu mesmo sou uma pessoa que se deixar 9 horas eu tô dormindo. Então, até 24 horas não funciona. E aí vocês vão adaptando isso à realidade de cada um. E se for considerar também o horário que começa a aula de manhã, né? Então tem que acordar mais cedo. Que a aula normalmente começa às 7, então tem que acordar às 6, né? No meu cronograma semanal, quando eu estava muito focada em estudar, eu gostava de colocar até o horário que eu ia comer, porque eu sabia que eu tinha um horário ali para comer, porque senão eu sabia que eu ia pular aquele horário de comer, eu ia só ficar estudando e não ia fazer essa pausa que é super necessária. Então, por exemplo, se você acorda às 6 horas para começar a estudar às 7, coloca lá 6 horas. O que você vai fazer às 6 horas? Vai acordar, vai tomar seu café da manhã, e vai colocar esse tempo trocar de roupa, arrumar a cama. Isso, como esse tempo livre até você começar a estudar de fato. Posso voltar para os slides? Quem queria tirar print, tirou print? Que sim.
Então, ok no chat. Voltando, então, para os slides, né? Então, quando a gente vai fazer um horário, uma agenda, a gente tem que levar em consideração as atividades fixas que a gente tem durante a semana. Então, se você tem aula das 7 às 11, você vai marcar que você está em aula. Se você faz um esporte, se você tem, sei lá, um curso de inglês, uma natação, você coloca. A gente está no período de quarentena, a gente não está saindo, mas a gente ainda tem aula em horários determinados. Então, a gente anota que a gente tem aula. Tem outras coisas que a gente faz. Então, sei lá. Se todo dia você é o responsável por lavar louça na sua casa, você vai deixar o espaço de lavar louça, o horário ali que você tem que lavar louça. Se você, sei lá, tem a responsabilidade de passear com os cachorros, você vai deixar o horário de passear com os cachorros marcado nesse horário, nessa agenda, porque é um compromisso, é uma atividade fixa que você sempre tem que fazer. A segunda coisa que a gente tem que fazer depois é a gente tem que determinar a quantidade de tempo que a gente quer estudar por semana. Então, lembra que o recomendado é 10 horas semanais, 2 horas por dia para a escola. Se a gente tem outra meta... Aí tem a galera que está estudando para o Enem, né? Aí, por exemplo, além da escola, tem o pessoal do terceiro ano que está estudando para o Enem. Então, além dessas 2 horas diárias que vocês têm que fazer as coisas da escola, vocês teriam que dedicar mais 2 horas diárias para estudos focados no Enem, o que daria 20 horas semanais. Um terceiro ponto é a questão que a Isa falou lá no começo sobre os horários mais rentáveis. E voltando a falar que você só vai saber o seu melhor horário de rendimento depois que você testar. É claro que a gente não pode fazer uma loucura de querer estudar de madrugada se a gente tem aula no outro dia de manhã, que isso não vai funcionar. Então, tem que ser realista, mas sabendo no horário que você mais rende. Eu prefiro estudar à noite por conta do silêncio, por exemplo, que tem na minha casa, que tem aqui na rua de casa. Então, para mim, estudar à noite é muito mais rentável do que estudar de manhã, que é o horário que todo mundo acorda, que todo mundo está fazendo barulho. Então, faça o teste, principalmente agora que está todo mundo estudando em casa, e vejam os horários que para vocês é mais rentável. Isso. Olha como é interessante o jeito que a Yasmin falou. Ela descreveu as variáveis contextuais que envolvem o estudar dela. Então, ela falou, eu não consigo estudar de manhã, porque na minha casa tem uma zona. O meu horário mais rentável é de manhã, mas na minha casa também é uma zona de manhã. Então, normalmente eu não consigo. E aí, eu tive que adaptar o meu horário mais rentável aos aspectos contextuais, motivacionais e emocionais da minha vida, né? Depois que a gente fez isso, então, a gente coloca as ocupações extracurriculares e o tempo de descanso. Então, sei lá, se você é aquela pessoa que não consegue de jeito nenhum estudar de manhã, tem que parar ali 15 minutinhos, 1 hora, mesmo que não for para dormir, mas se for para ficar quietinho, talvez assistir um episódio de uma série, gente, não vai passar, é uma só. Antes de começar a estudar de novo. Vocês têm que controlar. Não pode deixar também uma coisa entrar no horário da outra. Não precisa ser certinho. Vou começar lá 4 horas em ponto estudar. Pode ser 4h10, pode ser 4h15. Mas você não pode deixar uma coisa que estava marcada para 4 horas ir para 6 horas, porque você ficou distraído com outras coisas. Outra coisa bacana da gente falar também é sobre a questão de você
se parabenizar, talvez, de fazer uma coisa que você gosta depois que você estudou aquele tempo, porque a gente sabe que estudar não é legal todos os dias, não é fácil todos os dias, mas você tem que cumprir com esse compromisso, porque você precisa passar numa prova da escola, ou porque você quer passar no Enem, ou enfim. Então, se você cumpriu esse tempo de estudo, faça alguma coisa que você gosta depois. Por exemplo, assistir uma série. A gente tem muitos casos, né, na clínica de pessoas que não conseguem estudar porque a atividade de estudar se tornou aversiva. Então, é um treino para conseguir fazer com que estudar vire uma coisa legal, né? Vire uma atividade mais fácil. Com isso, fazendo uma atividade que você gosta depois de estudar. Pode ser comendo, fazendo janta, fazendo alguma coisa, assistindo uma série, ligando para alguém para conversar. Então, não se... E óbvio que vai ter dias que a gente não vai conseguir por vários outros motivos, né? Aconteceu alguma coisa na sua família, você não vai conseguir estudar aquele horário. Não se julguem por isso, não façam nada com isso, porque isso acontece, é normal a gente ter dias ruins, ter dias bons, mas não deixe que todos os dias sejam ruins e que isso vire uma desculpa para você não estudar. A gente sabe que tem dias bons, que tem dias ruins, um dia ou outro vai ser ruim, tudo bem, mas não deixe que isso vire uma rotina, né? Porque daí a atividade vai se tornar aversiva de novo, e aí vai ser difícil fazer com que a atividade de estudar se torne prazerosa. Isso. É muito legal isso que a Yasmin falou, porque tem muitas pessoas que saem do não estudo nada e quero estudar 8 horas por dia. Isso não vai acontecer. Se você estuda somente 1 hora por dia, ou se você não estuda nada, no outro dia você não vai conseguir estudar de uma vez 8 horas por dia. E aí isso vai te deixar ansioso, vai te deixar triste, frustrado, angustiado. Então você tem que deixar o seu horário de uma forma que seja flexível para essas coisas. Então, sei lá, se um dia você está passando mal, não é uma coisa que a gente controla. E também levando em consideração o seu atual momento de estudo. Então, eu já tive um atendimento que eu fiz, que eu comecei com a minha paciente, que ela estudava 10 minutos por dia. Porque ela não estava conseguindo estudar nada. Então, eu não ia falar para ela estudar 4 horas, 8 horas. Eu pedi para ela, não, você vai estudar todos os dias 10 minutos essa semana. Depois você estuda mais. Então, 2 dicas: rotina e planejamento semanal. Acho que são as melhores dicas para você conseguir manter o estudo, né, durante a semana. A gente sabe que a rotina agora está meio fora do que a gente vivia, mas infelizmente a gente tem que se adaptar a essa nova rotina, né, de estudar em casa. Eu acho que esse é o nosso novo modo de vida e a gente tem que se adaptar a isso porque não tem o que fazer. Então, rotina e planejamento. Mesmo que vocês estejam em casa, tem uma rotina de acordar todo dia no mesmo horário, de estudar no mesmo horário, de comer no mesmo horário. E por isso que essa planilha que a gente está fazendo com vocês é tão importante, porque ela vai estabelecer uma rotina e um planejamento para vocês. E tentem cumprir essa rotina e esse planejamento, porque assim você vai conseguir render muito mais nos estudos, em qualquer outra coisa, e você vai ter tempo para fazer tudo, não só estudar, né? E dividir o tempo entre lazer e estudo, com certeza. E aí, uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que na primeira semana, provavelmente pode dar tudo errado. E aí a gente não pode deixar isso nos desanimar. Porque a primeira semana que você está começando a colocar um cronograma, um horário, você está testando aquele cronograma, aquele horário. Você vai adaptar ele à realidade da sua vida. Então, pode ser que você tenha colocado no seu cronograma
que você quer acordar às 6 horas da manhã. Só que se você for dormir, sei lá, 10 horas da noite, você não vai conseguir acordar 6 horas da manhã, porque você precisa de mais horas de sono. Então, aí você vai ter que adaptar o seu horário de dormir para o seu horário de acordar, para ir conseguir cumprir com aquele horário, com aquela agenda. É isso, Isa? Gente, vocês têm perguntas? Tem a Emily, ela falou que as horas elas estão passando muito rápido. Emily, para você passa muito rápido quando você está estudando ou quando você está fazendo alguma outra coisa, tipo enrolando e da hora que viu já está de noite? Cadê a Emily? Ela mandou mensagem no chat. Gente, tem alguém riscando a tela. Eu vou pedir para parar, fazendo um favor. Eu acho que você, Isabela, que é o host, você consegue apagar. Vou suspender o... Estudando. Você acha isso ruim ou bom? Porque se passa muito rápido estudando, porque você está conseguindo estudar, ou não, tá passando muito rápido e você não está conseguindo dar conta do conteúdo. Tá faltando hora no dia. Tem mais coisa para fazer. Tá faltando hora. Tá faltando hora no dia. Quer dizer, então, que você tem uma meta muito ambiciosa e você tá colocando muitas coisas para você estudar, né? Mais ou menos. Mas A é que eu agenda é legal por causa disso, né? Porque a gente consegue estimar exatamente, quando você tem uma agenda, o que vai dar para você fazer e o que não vai dar. E é o que as professoras falaram. Você aprende errando. Você faz a primeira semana e fala, gente, não deu para fazer tudo. Então, na próxima semana, eu vou tirar algumas coisas, porque eu tô vendo que essa agenda não está funcionando. Eu acho que vai daí. Foi aquilo que eu falei sobre cobrança. Não adianta a gente querer botar um monte de conteúdo num dia só ou querer se dar muito tempo porque a gente não vai dar conta e a gente vai acabar se frustrando por não dar conta daquela realidade que não é a nossa. Então, assim, sejam realistas com o que vocês vão dar conta, com o tempo que vocês têm, para você não se frustrar, porque a atividade vai se tornar aversiva para vocês. Então, não precisa ficar se cobrando se você acha que não está dando conta de tudo num dia só. Se você não está dando conta, é porque você tem que começar a dividir todo esse conteúdo para outros dias e que está tendo muita coisa para um dia só. Sim, provavelmente. A Emily deve ser mais ou menos igual eu, né? Às vezes eu fico até 11 horas, às vezes estudando, e aí eu falo, eu vou ter que dormir porque agora não deu. E daí eu falo, nossa, eu vou acordar mais cedo para ler. Só que a hora que eu coloco, eu conto para alguém que eu fiz no meu dia, tipo, a pessoa fala, como você consegue fazer tudo isso? É que eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada, assim, sabe? Quem é meu amigo sabe que cada hora eu tô inventando uma coisa diferente, né? Tô cheia de trabalho? Tô, mas aí eu vou lá e arranjo mais alguma coisa para fazer. Deve ser igual eu. Se você estiver dando conta, não tem problema. O problema é quando você está deixando as outras coisas da sua vida de lado e aí você está lidando com não tá se alimentando direito, não tá dormindo direito, e aí vem a ansiedade, vem o medo. E é muito comum estudantes, principalmente do ensino médio, uma autoestima muito baixa em relação aos estudos. Então, mesmo que a pessoa se dedica muito, se estuda lá 8 horas por dia, ela ainda acha que não é boa o suficiente, que não vai dar conta. E aí, bota mais coisa, mais coisa, e aí vai deixando a saúde física e mental de lado, né? Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança em frente aos estudos.
No começo das aulas online, eu passava muito tempo estudando, e aí eu comecei a ficar de mau humor, e aí eu não conseguia mais me concentrar nas matérias. Aí agora eu comecei a conciliar os estudos com um pouquinho de descanso e eu tô bem melhor. Sim, Isso aí. é isso mesmo. E aí, gente, todo mundo tá conseguindo fazer a sua própria agenda? Já conseguiram? Adriano, a aula ela dura mais ou menos 1h20, 1h30, depende da semana. E a gente está gravando, tá, gente? A aula ela vai ficar disponível no YouTube depois. Hoje a internet deu tudo certo. Quem já é veterano aqui que tá sempre toda semana sabe que às vezes a gente tem problemas de internet. Mas hoje está dando tudo certo e a aula está sendo gravada. Que a gente encerrou por aqui, né, Isa? É só, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar no chat. A Prof. Isa ainda tem algumas coisas para falar para Não finalizar. saiam que eu quero falar algumas coisas para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para as meninas? Mas aí, se não conseguir fazer aqui também, vocês podem entrar em contato com a gente depois pelo Instagram, que a gente responde com o maior carinho, sem problema nenhum. Como a Isa falou, ela vai ficar disponível depois, então vocês podem reassistir. E é isso. Bom, meninas, gostaria de agradecer de novo a participação de vocês. Espero que vocês fiquem até o final aí. Quem sabe a gente conversa mais algumas coisas. Gente, o que eu vou falar foi muito rápido. É umas coisas assim que eu andei pensando, certo? Esses dias, muita gente veio me perguntar. Os alunos, eles sabem que eles têm muita liberdade comigo, né? Então, muita gente vem falar comigo, às vezes no WhatsApp, falando que tá cansado, que não sabe como estudar, que faz exercício e não dá certo, né? Então, eu pensei em algumas coisas para vocês conseguirem se organizar e colocar a mente de vocês um pouco em ordem, tá? O Carlos, ele fez uma pergunta, Yasmin. Eu acho que essa pergunta vocês podem responder melhor que eu. Ele perguntou como se concentrar com medo de estar estudando e se sair mal. Carlos, essa pergunta, ela fala muito sobre autoconfiança e autoestima em frente aos estudos. Então, pode estar acontecendo várias coisas que te dá esse medo de estar estudando. Você pode não estar se sentindo segura com o conteúdo, você pode não estar se sentindo seguro com o método de estudo que você está usando, você não pode estar se sentindo seguro com as aulas online. De alguma maneira, aquilo não está te dando uma segurança e por isso você está sentindo medo. O que eu recomendo? Testar outros horários de estudo para ver se não é isso. Testar outras formas de estudar. Outros tipos de técnicas, então, resumos, outras coisas, para que essa segurança faça o medo ir embora. Se for isso, né? Porque pode ser mais coisas. Sim. A Emily falou no chat aí que sente que não está aprendendo, né? Eu acho que a melhor forma também é testar, gente. Vocês ainda têm tempo até, por exemplo, até o Enem, ainda tem um tempo. Então, a Isa tá aí com as aulas ainda, né? Ajudando. A gente tem muita matéria disponível na internet, muita prova disponível na internet. Então, testem para vocês saberem o que vocês sabem, o que vocês não sabem, porque ainda tem tempo para estudar. Não adianta vocês quererem colocar 1000 conteúdos no dia, quererem aprender tudo num dia só, porque vocês não vão conseguir. E isso vai gerar de novo aquele ciclo de frustração, a atividade vai se tornar aversiva, e aí vai de novo. O Adriano perguntou para a gente, como se concentrar 100% nos estudos para não se distrair com alguma coisa? Tem muitas maneiras. Então, tem as técnicas, que algumas técnicas funcionam melhor para outras pessoas, funcionam melhores para outras, que vai te ajudar a te manter concentrado na tarefa.
tem um horário de estudo. Então, sei lá, se você tá com sono, você não vai conseguir ficar concentrado. Se você tá com fome, você não vai conseguir se concentrar. Então, é uma coisa que você tem que avaliar. 100% quer dizer que você não tem nenhuma outra distração. Fome é distração, sono é distração, celular é distração. Então, para estar 100% concentrado, você tem que ver o que está te distraindo daquela tarefa. Então, por exemplo, eu estudo com uma bolachinha do lado, a minha água. Eu não sei por que eu tenho que comer, eu tenho que estudar com um trem que dá para me morder, que seja crocante, sei lá, um amendoim, um sucrilhos, uma torrada, porque me ajuda a ficar concentrada. E além de eu não estar passando fome, me ajuda a me concentrar. Tem que beber água, tem que beber um suco. Se eu não estou muito tempo naquela tarefa e não estou conseguindo me concentrar, mesmo com todos esses recursos, mesmo usando a técnica que mais me ajuda, eu faço pausas, eu mudo de assunto. E aí vou testando todas as variáveis que interferem na minha concentração. Eu acho também que você procurar um local da sua casa quieto, longe de cachorro, longe de quem está fazendo almoço. Às vezes até seu irmão está estudando perto de você em EAD, e às vezes vocês pegam e vocês ficam conversando entre vocês. Eu acho que você achar um local iluminado também, né, dentro da sua casa ajuda bastante, né? Bom, gente, vamos só para a minha parte, e depois no final, se a gente termina de responder as perguntas, eu prometo que eu vou falar muito rapidinho, que tem um pessoal que provavelmente tem outros compromissos, aí depois fica no final só quem tem dúvida, aí a gente responde as dúvidas de vocês. Quem tiver tendo perguntas, pode ir mandando também no chat, que no final a gente responde tudo, tá? Então, eu queria falar algumas coisas para os alunos. Isso serve não só para quem vai fazer o Enem agora, vai fazer os vestibulares, quem já está no cursinho, quem já está no terceiro ano, mas também pessoal que está já no ensino médio, que tem umas meninas também do 9º ano, tem o pessoal do estruturalista, certo? Todo mundo aqui é estudante. Então, quando a gente vai pensar em estudar, a gente tem que pensar em estudar sério. Você tem que falar assim, qual que é o meu objetivo? Nossa, eu quero terminar a escola, eu quero ir para a faculdade, quero ser um médico, quero ser um engenheiro, né? E o pessoal que já está agora em época de vestibular, qual que é o seu objetivo? Qual universidade que você quer passar? Você quer passar pelo Enem? Então, você tem que ter bem claro o que você quer, né? Fala assim, não importa a universidade, eu quero passar em medicina e tem que ser pelo Enem, porque eu não posso pagar uma universidade privada. Então, o seu foco vai ser estudar para o Enem. Eu quero fazer o FMS. O FMS dá para eu passar tanto para o Enem quanto para o vestibular próprio. Então eu vou estudar as provas do FMS e eu vou estudar pelo Enem também, porque daí eu vou ter 2 chances. Então, você vai fazer toda a sua vida, quem está em época de vestibular, voltado para esse objetivo. Daqui a um ano você vai querer estar ainda no cursinho, você já vai querer estar aprovado. Então, seu esforço vai ter que ser voltado para isso. É claro que a gente tem que lembrar que todo mundo tem a sua limitação. Tem gente que não tem tanta facilidade, mas eu tenho certeza que se esforçar, pode demorar 1 ano, 2 anos, até 3 anos para ser aprovado em medicina, mas consegue, certo? Quando eu fazia terceirão, gente, tinha um menino que ele queria passar na UEM, em medicina. A UEM é uma das universidades mais concorridas do país para medicina, da prova somatória. E ele tinha algum tipo de... Ele não era autista, mas ele tinha algum tipo de déficit. E ele ficou 11 anos fazendo cursinho. E mesmo com esse probleminha que ele tinha, ele conseguiu, certo? Então, a gente tem que lembrar das nossas limitações, mas saber que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir. O que as meninas falaram também de quando estudar, né? Muita gente andou questionando, até responderam lá no Instagram, falando, eu tô no terceirão e não dá tempo de estudar. Principalmente quem tá querendo estudar pro Enem, né? Fica preocupado, porque tem tarefas, muitas tarefas. Esse estilo, gente, de escola tradicional, assim, ainda muito voltada para tarefa no terceiro ano, eu não concordo, tá? Eu acho que o terceiro ano é época de estudar porque quer e não porque, é obrigado. Mas, infelizmente, a gente tem que obedecer às normas da escola. Então, a minha sugestão é para quem está no terceiro ano e não está ainda com tanto tempo para conseguir
fazer exercícios extras, estudar coisas extras, é sempre revisar a matéria do dia. E quando for fazer os exercícios também, os exercícios das tarefas, prestar realmente atenção. Porque se você presta atenção na aula, você consegue resolver os exercícios, você está estudando. Vou dar o meu exemplo. Quando eu estava no terceirão, eu estudava no Nobel, lá em Maringá, tem umas meninas daí de Maringá. O que eu fazia? Eu ficava na escola, porque em casa eu não conseguia estudar. E eu fazia o quê? Eu resolvia todas as questões que tinha na apostila. Então, tinha as questões. O meu terceirão não era esse terceirão que tinha que fazer tarefa. Então, os professores passavam conteúdo, você tinha os exercícios, tinha exercícios extras, você tinha um gabarito. O que eu fazia? Eu revisava a matéria e resolvia os exercícios extras, certo? Então, gente, é muito importante que vocês façam os exercícios. Não adianta vocês ficarem só fazendo resumo, só vocês ficarem lendo, grifando o texto, se vocês não estão provando aquilo que vocês estão estudando, certo? Outra coisa que as meninas também já falaram, você estudar muito tempo não significa que aquele estudo vai ser de qualidade. Então, às vezes, você vai ficar o dia todo estudando e você não está fazendo uma coisa que você vai memorizar, você está tão cansado que você não vai lembrar de novo. Então, estude poucas horas, mas tende a estudar o que é suficiente para você, certo? Outra coisa que as meninas também falaram, mas faça metas alcançáveis. Eu gosto de fazer uma lista do que eu tenho que fazer durante a semana. E sempre quando eu faço essa lista, eu pego e vou riscando. E eu já fiz essa lista durante a semana e eu coloco as principais coisas durante o dia. Primeiro para fazer nos primeiros dias. Porque eu sei que se eu colocar para fazer no dia, eu não vou dar conta de fazer tudo. Tá? Então a gente sempre tem que tentar fazer uma meta que a gente consegue para depois não se frustrar também, né? Falar, tem tudo isso que eu coloquei no meu cronograma para fazer, eu não consegui. Se você estiver cansado, você não vai conseguir mesmo. E dormir bem, gente. Se a gente não dorme pelo menos 8 horas por dia, óbvio que tem gente que precisa de mais horas, tem gente que precisa de menos. Mas dormir o suficiente para a gente conseguir descansar, memorizar, não vai adiantar. Você vai estar cansado, você não vai aprender. E também comer bem, certo? Se você não come, você não tem energia. O seu cérebro precisa de energia também para você aprender, para você memorizar. E só para finalizar, né? A gente sabe que nada vem sem esforço, ainda mais passar numa universidade pública, uma universidade boa, de qualidade, que eu acredito que é o objetivo da maioria de vocês aqui, né? Independente do curso. E gostaria de parabenizar vocês, né? Porque só de vocês estarem aqui na quinta-feira, depois da semana toda já tendo aula em AD para tentar se organizar, tentar aprender um pouco, porque sabe que está sendo mais difícil em época de pandemia, vocês já estão à frente de muitas pessoas que estão lá no WhatsApp ou estão vendo Netflix, né? Não que não seja merecido, né? Mas que poderia estar aqui, mas não quer, às vezes por preguiça ou achar que não precisa, certo? Então, parabéns. E vocês sabem que eu espero que vocês toda semana, tá? Os alunos novos aí, para quem não me conhece, agora tá me conhecendo, meu nome é Isabela, eu sou professora lá do Cândido, do Leibniz, também do Vestibular, do cursinho. E eu tenho Instagram de biologia. Quem não segue ainda é BioIsaMec. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu também feliz que tem bastante gente. Essa foi a aula, eu acho que teve mais gente. A gente chegou a... Se a gente tirar, né, a Isabela e a Yasmin, a gente chegou a 46 pessoas. Né? Então, acho que foi a aula que teve mais gente decidiu na quarentena, para vocês verem como que as pessoas estão com necessidade de, tipo, de se organizar, porque estão muito ansiosas. Né? Sim, E agradecer de novo a Isabela e a Yasmin. eu que agradeço, Isa, pelo convite. Tanto eu, acho que até a Isabela foi a primeira live que a gente participou, então pedir desculpa qualquer erro, qualquer dúvida também, vocês podem perguntar. Acho que eu posso ficar mais um pouquinho aqui se tiverem muitas dúvidas, se vocês quiserem me mandar mais perguntas no chat, a gente pode continuar respondendo. Parabenizar também vocês por estarem aqui até agora. Eu sei que a gente falou muito, mas espero que tenha ajudado. Só mais uma coisa que eu queria falar, que a Isa estava falando, eu lembrei sobre metas e objetivos. A gente não consegue alcançar uma meta muito longe ou muito grande sem os pequenos objetivos para chegar até essa meta.
Então, continue estudando, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar a meta de vocês. E é isso. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo que estava aqui até agora. Obrigada a minha parceira de trabalho, Isabela, também, pela ajuda. Então, gente, Tem algumas perguntas que tinham feito antes. gente, estou muito feliz também de participar. Uma coisa que eu lembrei aqui que a Yasmin e a Isa falou é que todo objetivo que a gente for colocar, a gente tem que usar 3 coisas. Saber se ele é concreto, se ele é realista e se ele é avaliável. Então, por exemplo, estudar 10 horas por dia. Não é realista, não é avaliável, não tem como eu medir se eu realmente estou estudando 10 horas por dia ou não. Ele não é concreto porque eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que fazer outras coisas. Então, sempre tenta lembrar dessas 3 coisinhas. O objetivo precisa ser concreto, ele precisa ser realista e ele precisa ser avaliável. Aqui as pessoas pediram nosso contato, vou mandar aqui. Gente, quem não tem redes sociais, que é bom e não é ao mesmo tempo, porque assim, se você faz o bom uso das redes sociais, é bom, porque tem muito conteúdo para vocês aprenderem de graça, né, na internet. Ontem eu compartilhei um Instagram do Thiago, que ele tá fazendo cursinho também, e ele tem um drive só com material, com livro, com exercícios de vestibulares do país todo, e tudo isso, tipo, é grátis. É só você entrar lá no link do Instagram dele e você tem acesso. Muitos professores que fazem dicas, coisas para memorizar. E por outro lado, é bom não ter, porque você não perde tempo com essas coisas também, né? Então, quem não tem rede social, pode me mandar uma mensagem com o número, pode ser no privado, para não ficar exposto para todo mundo aqui no Zoom, que eu vou adicionar vocês à minha lista do WhatsApp. Sempre que quando estiver vindo na quarentena, eu posso mandar. Quem já me passou o número, eu mando toda quinta-feira. Quando tiver algum material, esse drive também eu posso compartilhar com vocês, tá? Meninas, tem algumas perguntas ainda aqui do Adriano, que ele está perguntando como se concentrar, não se distrair. Como é melhor estudar lendo na mente ou em voz alta? Essa pergunta, eu vi outro dia uma pesquisa falando que falar em voz alta. Mas explicar também para alguém, gente, nem que seja para o seu cachorro. Eu falo isso para as meninas do meu curso. Tipo, faz o seu resumo, resolve o exercício, mas explica para alguém. Eu explicava sempre para o meu cachorro ou para minha avó. E a minha avó ainda fazia perguntas. Então, tipo, é muito bom. Você tem que pensar para você explicar. Se você sabe explicar, quer dizer que você aprendeu. Explica para os seus colegas antes da prova, faz uma revisão com eles. Sempre tem aquela pessoa da sala que a galera se junta em volta, né, antes da prova e fica lá. Explica. E tem gente que, tipo, explica, tipo, super, sabe tudo. Aquela pessoa, ela não tá só ajudando os colegas, ela tá ajudando ela mesma também. Sim. Ela tá Tem revisando o conteúdo. A Amanda também está perguntando qual que é o período adequado para uma pausa. Gente, pode falar. Sobre a pausa, a gente falou ali que tem vários métodos de estudo, tem alguns com a pausa já pré-estabelecida, mas a pausa ela precisa vir com a sua necessidade. Eu acho que o melhor jeito de você estabelecer um método de estudo para você é o autoconhecimento. Tanto sobre horário de estudo, como você vai aprender melhor, se visualmente ou escrevendo ou qualquer coisa do tipo. Sobre as pausas, você tem que ter o autoconhecimento para saber o horário que você está cansado. E você perceber e falar assim, nossa, não estou rendendo mais, vou fazer uma pausa agora de 10 minutos para comer, para dar uma volta na casa, para, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, não tem regra para pausa ou para método que é melhor ou pior. Desse, por exemplo, do Pomodoro, que eu falei mais cedo, é um ótimo método para estudo, mas nem todo mundo consegue estudar com ele. Então, autoconhecimento, testem, horários de estudo e por aí vai.
Na psicologia, duas coisas que a gente fala muito, depende e testa. A gente fala direto. A pessoa pergunta, a gente fala, depende da situação. Testa porque cada indivíduo é um indivíduo. Para você, pode ser que estudar de manhã seja melhor, você consiga ficar concentrado 1 hora. Pode ser que para mim não seja, eu não consiga estudar de manhã, eu não consiga ficar concentrada 1 hora. Então, depende. Ó, deixa eu ver se tem outra pergunta. Sobre exercícios físicos. Ótimo, gente. Muito bom para o cérebro. Muito, muito bom. No meu Instagram, eu fiz até um post sobre algumas dicas de como lidar com a ansiedade, em tempos de pandemia principalmente, porque essa quarentena, né, o isolamento, ele, sem dúvida, deixa a gente mais ansioso. Então, o exercício físico, ele ajuda muito, muito. A concentração, a ajudar com a ansiedade mesmo, né? Então, tentem fazer exercício físico em casa, que seja. Enfim, acho que o exercício físico é excelente para concentração. E o exercício físico, ele pode ser... Não precisa ser aquela coisa engessada. Preciso fazer academia, preciso jogar bola. Pode ser algo que se adapte a você. Então, eu odeio academia, mas eu caminho com meus cachorros, eu tento me alongar. Tem gente que faz pose de yoga, tem gente que só dá uma corrida em volta da casa. Você adapta a sua realidade. Mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui se a gente não perdeu nenhuma. A Júlia estava falando que ela explica as coisas para a avó dela também. Ótimo. Bom, gente, se ninguém tem mais uma pergunta, então, a gente vai encerrar por aqui, né? Já é quase 7h30. Mas muito obrigada, a galera ficou até o final. Muita gente participando hoje, né? Queria agradecer mais uma vez a presença da Yasmin, da Isabela, por participar, né? Porque não é só estar aqui participando, vocês tiveram que preparar também, né? A gente sabe que tempo é uma coisa bem preciosa nos dias de hoje, né? Parabéns aos alunos, mais uma vez, por estarem aqui também. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, tá? Toda semana, quinta-feira, no mesmo horário, tem alguma aula sobre algum tema, certo? Eu não vou dar spoiler da semana que vem, porque eu preciso confirmar com os professores ainda. Porque, por exemplo, essa semana era para ser outra aula, mas aí o professor não pôde. Então, fiquem de olho lá no Instagram, que toda terça-feira eu posto qual que é o conteúdo da semana, tá? Toda terça. Semana que vem eu vou fazer uma live também com um ex-aluno que passou em medicina na UFMS. Então, se vocês tiverem perguntas para saber o que ele fazia, que ele conseguiu passar em medicina na UFMS, vocês mandem para mim que eu vou fazer uma live com ele, perguntando como que era a rotina de estudo dele e tudo mais, certo? Sigam as meninas no Instagram e se vocês postarem, se vocês ainda não postaram, aproveite a hora e agora, a gente faz pose. E sigam elas também, se vocês postarem foto, marquem elas também, para elas poderem compartilhar. E compartilhem com os amigos de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer material que vocês precisarem, se quiserem os slides, pode mandar mensagem, pode mandar inbox também lá no Instagram, passa o seu e-mail que a gente manda também os slides. E outra coisa, eu vou postar hoje ainda essa aula no YouTube. Lembrando que no YouTube tem as aulas passadas, não todas, porque algumas vezes a internet não contribuiu, mas tem algumas aulas passadas. O canal é Isabela Negri, é bem fácil, é só vocês acharem lá, tem a minha fotinha. E qualquer dúvida também, vocês mandem mensagem, tá bom? Querem falar mais alguma coisa, meninas? Não, acho que já agradeci. Eu só vou fazer merchan da gente. Claro, gente. Sigam elas no Instagram. Isso, sigam a gente no Instagram. Se vocês estiverem interessados em consultoria, em habilidades de estudo ou fazer psicoterapia e gostaram da nossa cara, também podem entrar em contato com a gente, que a gente marca. Lembrando também que tem sorteio no Instagram. E um dos prêmios é com a Yasmin também, que ela vai ajudar vocês nos estudos. Então, participem do sorteio do Instagram, que tem muita coisa legal. Tá bom?
Até mais, gente. Então, um beijo, boa noite. A Melissa dessa vez não quis assistir a aula com a gente, porque ela tá capotada. Mas logo elas vêm assistir as aulas. Tá bom? Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada pela participação. Eu gostei muito da aula. Tchau.